Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu trago uma dublagem de partes de uma entrevista de Robert Kiyosaki, onde ele fala sobre a diferença entre as mentalidades de pessoas pobres e pessoas ricas. E ele fala também como enriquecer usando dívidas a seu favor. Mas antes do vídeo, eu quero te convidar para conhecer os cursos e treinamentos do IHD, Instituto Hermano de Desenvolvimento. O link está aqui na descrição. Clica lá, vê qual é o curso que faz mais sentido para você e vem estudar comigo. Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. E acredite, também há uma pessoa de classe média dentro de mim. E pessoa de classe média quer geralmente uma segurança, ela quer aquele salário fixo. Mas também há uma pessoa rica. Acredite, eles estão dentro de nós, mas nunca nos ensinaram isso. Você é ensinado a ir à escola, conseguir um emprego e ser assalariado. Não foi ensinado a como ficar rico. Se você ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, você vai ver que o meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que contra-cheque é uma das coisas mais prejudiciais que você possa ter na vida. Ele disse que a partir do momento em que você recebe um contra-cheque, você é um empregado e essa é a pior das mentalidades. Portanto, meu pai rico nunca me pagou e isso deixava o meu pai pobre furioso. Sabe, funcionário do governo, você tem que pagar o governo, você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas. E o pai rico não estava dizendo que o salário era ruim, não, muito pelo contrário, ele não queria ser escravo do dinheiro. Então, sabe, como empresário, há uma diferença aí. Se não dá certo um empreendimento, você tenta outro. É assim comigo. Eu não estou subordinado a ninguém, eu não preciso de ninguém para me escravizar. Eu tento uma outra empresa. Eu não preciso de salário. Se a economia do meu país está ruim ou se o governo não gosta de mim, eu não ligo, eu mudo para outro país. Estão precisando de empreendedores também por lá. Quando falamos de ser empresário, não está se referindo a exatamente um negócio. Ser empreendedor é, primeiro, ter uma mentalidade diferenciada, um conjunto de habilidades e também um conjunto diferenciado de regras. Veja, uma pequena empresa não é administrada da mesma forma que uma grande empresa. Ela não opera da mesma forma que as grandes empresas. Vou dizer de novo, empreender é primeiro ter uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes. As mentalidades aí são diferentes, as habilidades são diferentes e o conjunto de regras aí são diferentes. Certa vez, um entrevistador me fez uma pergunta intrigante. Ele perguntou assim: Kiyosaki, se você pudesse dizer uma coisa a alguém que nunca foi empresário, suponhamos que seja um jovem que agora está querendo dar um salto de fé no mundo do empreendedorismo, o que você diria? Bom, eu vou dizer a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Sabe, no meu último pagamento, eu ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, eu trabalhava em uma xerocadora e eu havia pedido demissão para empreender. E meu chefe veio a mim com o meu último pagamento. Na verdade, não era um contra-cheque, era um cheque bônus. Eu acho que era cerca de $30 mil. Tributável, esse era o único problema. Então recebi esse cheque e disse, uau! E sabe, então eu fiquei animado, mas também fiquei perturbado, porque bem na hora chegou um colega de trabalho e seu nome era John, e ele falou para mim, você vai voltar. E eu disse, por quê? Então ele falou, porque você vai falhar. E eu olhei para ele e disse, bom, em outras palavras, ele tinha saído da xerocadora também para empreender, mas ele voltou a ser empregado. E eu disse para ele, você falhou e voltou. E eu vou falhar, mas eu nunca mais vou voltar. Essa é a atitude. Você sabe o que eu quero dizer? Bem, se você disser, se eu falhar, eu vou voltar para a mamãe ou para o papai. Sabe? É exatamente isso que você vai fazer. E ao falhar, eu me tornei empresário. E eu não tinha um contra-cheque. Eu não tive dinheiro por anos.
Mas foi exatamente isso que o meu pai rico me ensinou a fazer. Ele disse: quando você não tem um contra-cheque, você também não tem um controle. Você pode até ficar com fome, fica mais inteligente e é um teste de caráter. E aí, você vai se tornar um vigarista? Um ladrão? Ficar desonesto? Você vai trapacear e roubar ou vai se tornar um ser humano melhor? Essa é realmente a vantagem de se tornar um empresário. É aí que você realmente descobre quem você é, quando você não tem nada. Portanto, você sempre tem que olhar o quadro geral. Muitas pessoas perguntam: o que vai acontecer comigo? Quando você aprender a olhar o quadro geral, você vai ver que acontecerá coisas ruins, mas também vão acontecer muitas coisas boas. Em outras palavras, se há um ponto negativo em algo, tem que haver um positivo, entende? Mas você precisa estar preparado para tudo que vier em seu caminho. Se você acha que os próximos 20 anos serão iguais a esses, então você se prepara para isso. É como ir ao supermercado. Quando compramos uma caixa de leite, olhamos também a data de validade, não é mesmo? Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seu cérebro. E ao invés de se livrarem das dívidas, elas ficam devendo ainda mais. Eu acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Passei de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. A cada mês, mais dinheiro entra porque o meu custo de dinheiro diminuiu. Portanto, agora os especialistas financeiros dizem para você sair das dívidas. O que eu estou dizendo a você é: aprenda a usar dívidas. Olha, quando eu voltei do meu serviço no Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que o meu pai rico me disse foi: vá para a escola e aprenda a investir em imóveis. Não era imobiliário, era como usar as dívidas e impostos. Dívidas e impostos é o que deixam ricos mais ricos. Em contrapartida, as dívidas e impostos é o que deixam os pobres e a classe média mais pobres. Então, todos os caras ricos que são médicos, advogados ou... Você sabe, esses profissionais estão ficando desanimados. Os médicos estão ficando desanimados? É claro, eles ganham muito dinheiro, mas o que eles levam para casa é muito menor. Esses dias um médico amigo meu gritou e disse: Kiyosaki, olha só, cheguei aos meus primeiros $1 milhão. Eu falei: olha que legal. E sim, é muito bom ouvir isso, mas quanto você paga de impostos? E ele disse: 750 mil em impostos. Então seu lucro foi cerca de 400 mil dólares. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. A razão disso é que eu não trabalho por dinheiro, eu não consigo trabalhar por dinheiro. E essa é a lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Ao invés disso, o que fazemos é criar negócios, empresas, como empreendedores. Ganhamos imóveis. Eu não invisto na bolsa de valores. A razão disso é que, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre a minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. E porque eu sou um empresário e investidor no campo imobiliário, eu pago 0 imposto. Então, toda vez que eu ganho, digamos, $1 milhão como empresário, imediatamente eu invisto em imóveis e tenho um ganho de 4-1. Então eu coloco no banco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro bancos. Mas você sabe, os bancos estão ferrando com todo mundo. É terrível isso, mas é bom para mim. A questão é que quando eles imprimem, é ruim para quem trabalha por dinheiro, mas veja só, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. E as dívidas e impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo com a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, livrar-se das dívidas, comprar uma casa porque é um ativo e investir a longo prazo. Isso está obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro. E o dinheiro tornou-se dívida. Não quero dizer com isso que se interrompermos a educação hoje estaríamos melhor, não.
Não é isso. Eu quero dizer que o que nos ensinaram, principalmente sobre finanças, está obsoleto. A educação sempre foi e é importante, a questão está obsoleta. Você sabe, existe a lei de Murray que diz que tudo em 18 meses se torna obsoleto. Na verdade, ela declara que a informação dobra a cada 18 meses, então tudo se torna obsoleto em 18 meses. Esse é um fenômeno recente. Então, logo quando você sai da escola, em 18 meses você está obsoleto. E isso é pior para mim que sou mais velho, você sabe. Eu encontrei meus amigos e fui para Harvard. Sim, eu fui para Harvard, mas isso faz quanto tempo? 50 anos? Hoje os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, o banco não quer o seu dinheiro, porque eles imprimem muito deles. É por isso que existem bolhas em ações, bolhas no mercado imobiliário e tudo isso. As pessoas estão despejando o dinheiro, porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores e dinheiro é lixo. E mesmo assim as pessoas dizem, bom, eu quero um emprego bem remunerado. E essa é uma ideia obsoleta, sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, eu digo como usar as dívidas para ficar rico. E isso ninguém te ensina. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual o 1% está aqui e os 99% estão indo em outra direção é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: infração e impostos. Isso é o que está te esmagando. Porque qualquer empresário que pensa, eu só vou ganhar dinheiro, vou abrir um negócio e ganhar muito dinheiro, porque é só disso que falamos. Eles realmente precisam sentir o cheiro do homem das rosas. Sabe, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empresários, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. E 24 milhões são empresários individuais. Eles são chamados de empreendedores, não funcionários. E é isso que acontece quando as pessoas não entendem o que um empresário faz. Portanto, a maioria das pessoas trabalham por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém diz isso a eles. Sim, também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que realmente estamos falando é que não existe economia ruim. Você conhece isso externamente. Eu e você, todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade aqui é para mudar a economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bem, eu posso ver o mal, e eu realmente não dou a mínima, porque de qualquer jeito eu vou ser rico. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, o que ela vai ver é sempre uma economia ruim. Simplesmente porque não sabe ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média tem uma economia de classe média. Você sabe que eles querem uma boa casa, um salário fixo, e o trabalho, o carro. E então, quando você entrega o trabalho deles, isso é um desastre. Bem, uma vez que o empresário não tem emprego, não é grande coisa. Então, tudo que estou dizendo às pessoas é o que Buck Fowler me ensinou. Sempre há dois lados, e você sabe o que eu quero dizer. Você sabe, o plural é no mínimo 2. Se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha isso estável, sabe, o emprego é importante. E então você verá uma economia sem empregos, isso é a sua economia. Sua economia versus economia externa. Onde você controla versus onde você não controla. E eu posso controlar sim, isso é chamado de foco interno versus foco externo. E o verdadeiro empreendedor tem um foco interno, e se ele cair, ele diz assim, isso foi bom, porque vou subir mais alto ainda. Agora, se uma pessoa mediana cai, ela simplesmente reclama e acha que todo mundo está contra ela. As pessoas cometem erros, qualquer erro, não importa qual seja. Erros são importantes, isso significa que você não sabia de algo. Mas o verdadeiro empresário, se ele cai, ele realmente vai subir de novo. E ele pode se levantar e ainda subir mais alto. Não importa o que aconteça com ele. Ele vai ficar mais forte ainda, mais inteligente e mais feliz. Mas o problema das pessoas de mentalidade interna fraca é o que eles mais temem que aconteça, é o que geralmente vai acontecer com eles. Sabe, tipo, as pessoas têm medo de perder seus empregos, e é o que geralmente acontece com elas. Elas perdem seus empregos. Sabe o que eu quero dizer? É que, sem dúvida, tudo vem através de você.
Então, o primeiro emprego do empresário é ser o controle interno aqui dentro, não o que está lá fora. No momento em que você recebe um contra-cheque, você é um funcionário. E você tem que ser mais forte do que isso. O que eu estou falando é sobre ter o controle interno. E lembre-se, dívidas e impostos deixam ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobre. Bom, eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo e curtido a dublagem. Então, se você não deu o like no início, aproveita agora, já deixa o seu like, acesse os links na descrição, conheça os cursos e treinamentos do Instituto Hermano e venha estudar comigo. Até o próximo vídeo.